um núcleo por célula e núcleo central, né? Então a gente está observando essas características e olhando aqui o músculo liso. Qualquer área do tubo digestório, a partir do esôfago inferior para baixo, vocês vão encontrar músculo liso. Estômago e intestino também. Qualquer tipo de intestino, a musculatura é lisa. Vamos olhar agora, vou mostrar a lâmina 9 e a lâmina 44. As duas são a mesma coisa, tá, gente? A lâmina 9 e a lâmina 44. Eu ontem mostrei a 44, vou mostrar a 9 hoje. Reparem, isso aqui é uma língua. Ó, de longe dá pra gente perceber já essa extensa musculatura lingual. Olha só, né? Tudo isso que nós estamos vendo aqui, ó, vou mostrar mais pertinho, é o músculo da língua, o músculo voluntário. Reparem, o músculo estriado esquelético em diversas direções. A gente costuma mostrar para vocês os cortes longitudinal e o corte transversal. Aqui de longe já dá para ver, olha lá, né? Aqui está o corte longitudinal, esse mais comprido no maior comprimento. E aqui uns quadradinhos, uns paralelepípedozinhos, são o corte transversal, tá? O que é que vocês conseguem perceber aqui de cara? A gente consegue individualizar cada fibra, a gente consegue separar cada uma das fibras. Eu consigo dizer, aqui tem uma fibra, aqui tem outra fibra, aqui tem outra, né? A gente consegue separar, porque elas são individualizadas e são espessas, né? Elas são grossas, essas fibras que eu estou mostrando agora. Se a gente aumentar um pouquinho, vou aumentar nosso aumento aqui, a gente vai conseguir perceber, ó, olhem lá, bem de pertinho, a gente consegue perceber a imagem característica do músculo estriado esquelético. Tá muito boa, nessa lâmina 44 também tá. Aqui vocês vão ver, ó, a fibra espessa, logicamente ela apresenta estrias, eu mostrei ontem na aula prática. Aqui não dá para ver estria, mas da lâmina dá, no microscópio dá. A extração ela é transversal ao comprimento da fibra, ela é uma imagem que é como se fosse uma sombra sobre a fibra, como se eu encostasse meu dedo aqui sobre a fibra. Então, a gente vai encontrar as estrias nessa superfície. A gente vê núcleos periféricos, né? Se a gente não está enxergando nesse, aqui eu estou vendo, que tem aqui, está pertinho de mim. Mas aqui, ó, núcleos periféricos, né? Não tem central aqui, são todos periféricos. E são muitos núcleos por fibra. A gente vê, assim, muitos núcleos em volta da mesma fibra. 1, 2, 3, 4, 5 núcleos, né? Então, a fibra é multinucleada. E os núcleos são periféricos. Além disso, gente, o músculo estriado esquelético, ele tem uma característica muito marcante. A presença do conjuntivo frouxo, ó, envolvendo cada uma das fibras. Essa presença é a presença do endomísio, né? Endomísio. Se nós estivermos vendo um conjuntivo que envolve um feixe de fibras, nós estamos vendo um perimísio, já um pouco maior, né? Então existe o endomísio e o perimísio. Então essas características são também do músculo estriado esquelético. Portanto, diagnóstico, músculo estriado esquelético, cortes longitudinal e transversal. Características, fibras espessas, individualizadas, né? Muitos núcleos por fibra ou fibras multinucleadas, núcleos periféricos, presença de endomísio e perimísio, né? A gente não consegue ver o epimísio, porque teríamos que ver o músculo todo, a gente não está enxergando o músculo inteiro, de longe. A gente está vendo pedaços do músculo, feixes. Então aqui, essa imagem é característica. A lâmina 44 é igualzinha a essa, é um outro corte de língua. A gente sempre escolhe a língua para mostrar, né, que é mais fácil. E a gente não vai mostrar aqui não, mas é a mesma coisa. E agora a gente vai terminar a nossa explanação aqui, a nossa revisão, mostrando a vocês a lâmina 10. Existe a lâmina 10 e a lâmina 12. Eu vou mostrar aqui a lâmina 10 para vocês. A gente vai focalizar aqui, preferencialmente, gente, o corte longitudinal, tá? Preferencialmente, nós vamos focalizar aqui o corte longitudinal do coração. Eu estou aqui andando, deixa eu escurecer para vocês olharem, estou procurando aqui uma área boa para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho uma área boa. Eu estou procurando uma área ótima para a gente demonstrar aqui a presença do músculo cardíaco, né? O músculo cardíaco, ele geralmente, ele se apresenta espaçado.
ele tem uma série de espaços. Aqui tem um pouquinho aqui dele, deixa eu ver se eu acho. Ele é um pouquinho difícil de achar. Aqui tem um pouquinho, ó. Olha lá. Então aqui nós vamos observar, ó, reparem, o músculo estriado cardíaco em corte longitudinal. A gente sempre observa que esse músculo cardíaco, ele forma uma série de espaçamentos. Então aqui vocês estão vendo, ó, as fibras que vêm, elas vêm vindo retinhas, ó. A fibra vem retinha, depois ela se dicotomiza, ela vai se abrindo, né? A gente tem nesse músculo um aspecto, né, que a gente chama ramificado ou dicotomizado. Então a fibra, ela tem um trajeto retilíneo, depois ela vai se abrindo. A mesma coisa acontece aqui. Então ficam esses espaços entre uma fibra e outra, né, entre os feixes de fibras e outros, entre uns e outros, que é preenchido por endomísio também. Aqui também existe o endomísio. O endomísio, nesse caso, é cheio de capilares. Nós temos um tecido miocárdico muito vascularizado. Então, é aqui que ficam os capilares sanguíneos, nesses espaços que vocês estão vendo entre as fibras, né? Então, a gente observa que esse músculo, ele não tem nenhuma indicação dos músculos anteriores. Ele não é um músculo liso, ele não se parece com o músculo liso, ele não se parece com o músculo estriado esquelético, nesse corte longitudinal, né? Geralmente, vou aumentar um pouquinho aqui o nosso aumento, vamos ver se a gente consegue focalizar. Geralmente, em aumento menor, aqui ó, aqui está perfeito, ó. Olha aqui a imagem do Y deitado, né? Então aqui a gente está vendo, essa imagem lembra muita gente, né? Aqui ó, um Y deitado. Não sei se vocês estão percebendo a presença dos núcleos da fibra. O núcleo é uma massa clarinha que vocês estão vendo aqui, bem clarinha mesmo. Tem um aqui, ó, tem outro aqui onde estou apontando. Isso é o núcleo da célula. A célula muscular estriada cardíaca, ela possui de 1 a 2 núcleos por fibra. E os núcleos são centrais. Eles são bem clarinhos, a cromatina é bem clara e bem ovalada. O núcleo é bem ovalado, diferente dos outros músculos, né? Os outros músculos, o liso, o estriado esquelético, os núcleos são bem achatadinhos. Aqui não, os núcleos são bem ovalados e claros. E eu não sei se vocês estão percebendo lá atrás, aqui na frente devem estar vendo, tem uns tracinhos escuros assim, né? Mais escuros assim, transversais, bem fortes, ó. Esses tracinhos bem fortes são os discos intercalares. Esses discos intercalares são desenhos que se formam, né, quando as fibras cardíacas se interdigitam, elas fazem interdigitação. Então elas formam esses tracinhos escuros, que são conjuntos áreas, né, de oclusão, desmossomos, que aparecem entre uma fibra cardíaca e outra. Esse músculo também é estriado, gente. Então, de repente, olhando no aumento maior, vocês também vão ver as estriazinhas aqui, né? A banda A e a banda I, que aparecem sempre, de alguma maneira, coradas, quando a gente está observando no microscópio óptico os músculos estriados, né? Eles têm estria. Então, características do músculo estriado cardíaco. A forma da fibra em Y, né? A presença dos discos intercalares. O que mais? O núcleo é central, né? Os núcleos são centrais a cada fibra, de 1 a 2 núcleos por fibra. A presença do endomísio é marcante aqui, porque todas essas estruturas que estão vazias estão ocupadas, na verdade, por endomísio com capilares, às vezes não aparecem. Tem uns tracinhos compridinhos aqui, são vasinhos, né? Capilares que estão aparecendo aqui também. Os tracinhos alongados assim, ó, nesse sentido, parecem uns rabichozinhos, umas cobrinhas, né? É a vascularização do miocárdio. Então, diagnóstico: músculo estriado cardíaco, que corte? Só estou mostrando o corte longitudinal. Eu não mostrei transversal agora, porque se parece com qual? Com o músculo liso, né? O músculo liso tem um núcleo central por fibra e o músculo cardíaco também tem de 1 a 2 núcleos centrais por fibra. Então fica complicado se eu mostrar o corte transversal para vocês. Então a gente prefere agora, né, em mostrar o que? O corte longitudinal. Diagnóstico: músculo estriado cardíaco, né? Tá bom? Colocando as justificativas para vocês. Pode acender.